Bom dia, querido amigo, querido irmão, bom dia, amada Igreja Batista Vida Nova. Estamos iniciando mais uma semana na presença de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020, desejosos de aprender mais do Senhor, mais da Palavra de Deus e transformar todo esse conhecimento em relacionamento, em piedade, em devoção. E eu quero convidá-lo a partir de hoje a meditar comigo nessa nova série que eu intitulei como sendo Males da Alma. Durante esses 7 meses de pandemia, muitas patologias emocionais, não as orgânicas, emocionais, se desenvolveram, não apenas aqui no contexto brasileiro, mas eu diria que no contexto mundial. Basta você realizar aí algumas buscas e você irá encontrar o nível de ansiedade, de depressão, o índice que se elevou nesses últimos 7 meses, demandando ainda mais de tratamentos psicológicos, entre outros mecanismos aí de resolução desse problema, como o próprio uso de medicações controladas. Eu queria, nessa semana, meditar com você, que nos acompanha aqui no nosso canal, a respeito de 6 patologias emocionais, 6 problemas da alma. Por isso, o título dessa série é Males da Alma. Hoje nós vamos começar falando sobre a depressão. E cada dia nós iremos trabalhar à luz das Sagradas Escrituras como lidar com esses males da alma, ok? Qual a solução, qual o remédio que a Palavra de Deus nos propõe. Eu queria começar falando de um dos maiores males, se não o maior mal da atualidade, que é a depressão, que atinge, independentemente de idade, independentemente de sexo, uma grande parcela da população mundial. Eu costumo dizer que a depressão é o eclipse da alma. Já viu o eclipse? O que o eclipse é? É quando, por exemplo, a lua entra na frente do sol, né? Eu não sou um astrônomo nesse sentido, mas vai bloquear a iluminação, tirar ali a claridade e tornar então uma visão sombria daquele elemento, daquele sol, daquela estrela, daquela lua, etc. A depressão faz isso com o ser humano. Ela se coloca na frente de toda alegria, de todo prazer, de todo o vigor da alma humana. Ela se coloca na frente para exatamente bloquear toda a claridade, todo o amor, toda a alegria, todo o prazer que a gente pode experimentar. É fato que a depressão pode ter uma raiz orgânica, em função de alguma disfuncionalidade hormonal. Mas a maioria dos casos de depressão não tem a ver com uma raiz orgânica, que vai ser tratada com remédios, por exemplo. Esse é o caso do que nós encontramos no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Eu quero ler os versos 1 a 3 e aprendermos, à luz do exemplo de Jonas, e a gente poderia mencionar outros personagens da Bíblia também, como a Bíblia descreve a depressão. Então veja lá comigo o que diz, Jonas 4, de 1 a 3. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Se você conhece minimamente a história do profeta Jonas, você há de se recordar que Jonas, aqui no capítulo 4, final desse livro, ele revela a sua insatisfação pela preservação dos ninivitas. E preservação essa que se deu em função de um arrependimento nacional. Jonas havia sido comissionado por Deus para pregar uma mensagem de arrependimento à cidade de Nínive, a capital da Síria,
E o fato é que os ninivitas surpreenderam Jonas se arrependendo. E por causa disso, Deus não destruiu o seu arqui-inimigo, seu principal rival. E Jonas queria muito ver a morte dos seus adversários. E porque Deus resolveu poupá-lo, Jonas então aqui descreve um pedido a Deus. Senhor, me mata, porque para mim é melhor morrer do que continuar vivendo com a certeza de que os meus inimigos foram preservados. Veja qual a raiz do que Jonas hoje seria rotulado como um indivíduo depressivo. A raiz desse problema na alma de Jonas era o quê? Um orgulho ferido, uma expectativa frustrada, um desejo não correspondido. Isso gerou no coração e na mente, na alma de Jonas, um desejo, inclusive, pela morte. Eu queria dizer a todos que nos acompanham que certamente, em alguma medida, conhecem pessoas depressivas ou já passaram pelo estágio da depressão, que uma das principais causas da depressão, não é a única, é claro, tem a ver com um orgulho ferido, com uma expectativa frustrada, por um desejo não atendido ou correspondido. E como é que a gente lida com ele, então, quando isso nos alcança, quando essas coisas acontecem? Confiando em Deus, na sabedoria dele e na bondade dele. Querido amigo, querido irmão, meu desejo é que você possa usar da palavra de Deus para lidar com o seu próprio coração, com a sua própria alma e também, assim, encorajar e ajudar outros que se encontram enfrentando esses gigantes. Que Deus os abençoe e nos ajude a tratar dos males da alma.